glória a Deus. Quero compartilhar aquilo que o Senhor tem queimado alguns dias aqui, e eu até disse, que nós sempre temos às quartas-feiras uma série de mensagens, e deu bem certinho que no fim do ano sobrou uma quarta só. Não seria talvez nesse momento melhor começarmos uma série? Então eu até disse no domingo que nós faríamos hoje um tema específico somente para hoje, algo que Deus queimou o nosso coração para estarmos compartilhando, e eu creio que é algo que realmente pode virar uma chave no nosso ministério, virar uma chave na sua família, no seu casamento, pode virar uma chave na sua vida profissional. É um tema e um assunto que pode nos abençoar de maneira poderosa, se nós estivermos com o nosso coração aberto, disposto e disponível para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Por isso eu sei, você até ousado, e eu me movo em fé, eu tenho muita fé e eu creio. Então eu já posso dizer que sem dúvida alguma, a palavra de Deus vai produzir cura em nós nessa noite. A palavra de Deus vai produzir reposicionamento em nós. Eu creio no nome de Jesus que a palavra de Deus vai produzir em nós hoje um ajuste no nosso coração, e o nosso lar muda, o nosso ministério muda, a nossa caminhada muda no nome de Jesus. Alguém além de mim tem fé aí para crer nisso? Aleluia. Então Deus seja louvado. Antes de nós irmos para o tema, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no versículo que eu quero dar início, e por ser temático, nós vamos trabalhar um tema hoje, como fazemos todo culto de ensino, nós trabalhamos temas. Então hoje eu vou me mover um pouco na Bíblia, em vários versículos, em algumas passagens, para nós fundamentarmos o assunto que queremos hoje trazer à luz e sermos edificados através dele. Por isso eu quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 16 e versículo de número 18. Livro de Provérbios, capítulo de número 16 e versículo de número 18. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Provérbios, capítulo 16 e verso de número 18. Aleluia. Graças a Deus. Provérbios, capítulo 16 e verso 18. Eu vou ler aqui Provérbios 16, que diz assim: o orgulho precede a destruição, e o espírito altivez, fala de arrogância, fala de soberba, e o espírito altivo precede a queda. Repito o versículo para ficar bem gravado: o orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Queridos, eu quero nessa noite falar um pouquinho desse tema. O orgulho é algo que, segundo a Bíblia, aponta, direciona, anuncia a queda. Esse versículo deixa bem claro aqui que o orgulho, ele precede, ele vem antes, ele encaminha, ele direciona ao quê? A destruição. A queda, a destruição. O orgulho, ele nada mais é que uma atitude de autoexaltação, um conceito de superioridade. O orgulho é uma atitude de alguém que tem a sua imagem elevada, ou seja, de alguém que pensa de si mesmo mais do que de fato é uma superioridade. E isso é tão sério, queridos, que até mesmo há pessoas que vivem debaixo de uma atitude de superioridade, até mesmo para mascarar um sentimento de inferioridade. Pessoas que muitas vezes se sentem inferiores às outras, elas têm por tendência caminhar com atitudes, com um ar de superioridade, até mesmo para maquiar, mascarar esse sentimento de inferioridade. Então, portanto, se o orgulho é algo que aponta para a queda, o orgulho é algo que, segundo a Bíblia, precede. O que a Bíblia está dizendo? Que só existe um destino para o orgulho. Só existe um caminho final para o orgulho, e esse caminho se chama destruição. O caminho final, o ponto final de uma embarcação chamada orgulho é
destruição, é queda, e portanto é de muita importância a gente ouvir. E hoje eu quero então falar acerca de vencermos o orgulho. Vencendo o orgulho, porque eu creio que através da palavra de Deus e no mover do Espírito, nós podemos vencer esse mal, nós podemos evitar a queda, evitar a destruição. Por isso, abra o teu coração, com muita humildade, com muita simplicidade, para que o Espírito Santo possa ministrar sobre nós, e que nós sejamos verdadeiramente fortalecidos, para vencer esse mal, que está por aí, que opera, e que debaixo da graça de Deus nós vamos vencê-los, em nome de Jesus. Pai, nós queremos uma vez mais nos submeter, Pai, ao Teu senhorio, queremos nos colocar debaixo da Tua graça, do Teu favor, da Tua bondade. Espírito Santo, Tu és real, Tu és verdadeiro, Tu és maravilhoso, Tu és incomparável, e nós uma vez mais oramos e clamamos a Ti. Traz sobre nós o verdadeiro entendimento dessa palavra. Desde já vai ministrando sobre nós tranquilidade, simplicidade, humildade, até mesmo para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Palavra essa que vai nos despertar, que vai ajustar algumas situações, que vai mudar algumas condições na história da nossa vida, e que nós cremos que através dela nós seremos abençoados, Pai, que nós nos tornaremos ainda mais aquilo que o Senhor espera de nós. Por isso nós oramos, nos sujeitamos ao Senhor, nos rendemos a Ti, Pai, nós nos expomos por completo à luz da Tua palavra. Lança luz sobre as nossas vidas nessa noite, lança luz sobre os nossos corações, sobre o nosso espírito, Pai, sobre a nossa alma, e nos ajuda, Deus, a sermos transformados, Deus, pela Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que hoje tudo aqui uma vez mais tão somente coopere com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e que tudo que vier ocorrer, Pai, tão somente exalte, engrandeça e glorifique o Teu nome. Desde já é na autoridade do nome que está acima de todo nome, do nome de Jesus, que nós ordenamos que a nossa alma silencie, se cale. No nome de Jesus também, que nós damos uma ordem nas regiões celestiais, e nós repreendemos agora toda obra maligna, toda palavra contrária, toda ação de Satanás querendo distorcer a palavra. Nós declaramos por terra agora, e declaramos que o único que tem legalidade para operar sobre nós nessa noite, através da Tua palavra, é o Teu doce, meigo e precioso Espírito Santo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só porque você está alegre, dá mais um aplauso a Jesus, bem forte, celebrando, adorando, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, queridos. Então, Provérbios 16, 18 diz, e preste muita atenção. Nós fazemos até os PowerPoints, que é para você poder acompanhar, que é para você poder gravar, que é para você poder compreender, porque o que gera transformação é o entendimento, é a gente entender a palavra, e a gente só pode praticar aquilo que a gente entende. Então aquilo que a gente demonstra interesse em entender, a gente demonstra interesse em praticar. A gente nunca vai conseguir praticar o que a gente não entendeu, o que a gente não ouviu. Não é à toa que a palavra de Deus diz em Apocalipse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Pela fé, no nome de Jesus, um homem está falando, mas você vai ouvir o Espírito Santo falando com você. Deus usa um homem, mas quem você vai ouvir é o Espírito Santo de Deus. Então Provérbios capítulo 16 e verso 18 deixa muito claro que o orgulho precede a destruição, que o orgulho aponta para a destruição, para a queda, para a ruína, Nós precisamos compreender muito bem acerca do orgulho, porque o orgulho, na verdade, o orgulho precede a destruição. Provérbios capítulo 16 e verso 18. O orgulho, na verdade, é a essência de todos os outros pecados.
Nós vamos hoje nessa noite entender o quão sério é o orgulho. Não sei se você já viu você pedir algo para alguém, faz tal coisa, faz não sei o que para mim, e a pessoa, ou ela tem dificuldade para fazer alguma coisa na vida, alguma questão, e aí você fala assim, mas por que essa dificuldade? E alguns até dizem assim, é porque eu sou um pouquinho orgulhoso. E falam como se isso fosse natural, como se fosse bom. E hoje nós vamos entender o que é orgulho. Nós vamos entender o que a Bíblia fala acerca do orgulho. Nós vamos entender como Deus vê o orgulho, né? Então, o orgulho, em primeiro plano, ele é a essência de todos os pecados. O orgulho é a essência de todos os demais pecados. Os puritanos chamavam o orgulho, olha só, de a víbora, a serpente do nosso coração. Os puritanos tinham essa expressão, essa frase, olha, o orgulho é a serpente do nosso coração. O orgulho é a víbora do nosso coração. Olha, quando você pensa em pecados, né? Normalmente pensa em pecado, a pessoa já pensa adultério, né? Normalmente a gente assimila o pecado sempre a coisas mais graves, mas pecado é errar o alvo, é desobedecer a Deus, é estar fora do propósito de Deus. Mas pensa comigo, quando a gente pensa em pecado, adultério, roubo, ira, mentira, quando você para um pouquinho para analisar só nesses, o que você vai encontrar neles? Orgulho. Em todos eles a essência é o orgulho. Por quê? Porque aquele que adultera, ele está pensando no quê? No seu prazer. Aquele que rouba, ele está pensando no quê? Em ter posse. Aquele que mente, está pensando no quê? No seu benefício. Aquele que se ira, está pensando no quê? No seu direito. Ou seja, quem adultera, quem rouba, quem mente, quem se ira, em momento algum está preocupado com o que o outro sente. Quando alguém adultera, alguém sofre com esse adultério. Quando alguém rouba, alguém perde com esse roubo. Quando alguém mente, alguém é prejudicado por essa mentira. Quando alguém se ira, alguém é ferido por essa ira. Mas o orgulhoso só pensa nele. O orgulhoso não pensa que ele está enganando alguém, que ele está defraudando alguém, que ele está tirando algo de alguém. Então, pensa muito sério nisso, né? O orgulho é a essência de todos os outros pecados. Observa comigo o que diz Provérbios capítulo 13, verso 10. Do orgulho provém só contenda. Do orgulho só provém o quê? Contenda. Ou seja, o orgulho precede a destruição, e o coração altivo a queda, a soberba, a presunção, leva à queda. E aqui agora em Provérbios 13 ele está dizendo o quê? Que o que provém de orgulho é o quê? É só contenda. Então, ou seja, não é algo bom. O orgulho não produz nada de bom. O que provém do orgulho é o quê? Contenda. Então o orgulho, ele não produz nada bom, ele causa contenda, ele precede a destruição. Por isso ele precisa ser vencido. Por isso nós precisamos vencer esse mal, esse câncer abominável chamado orgulho. Sabe, queridos, nós precisamos compreender uma coisa: cair é uma coisa, amar o chão é outra. Cair, todos nós caímos, a Bíblia mesmo diz que o cair é do homem, mas cair é uma coisa, amar o chão é outra coisa bem diferente. Quando nós falamos do orgulho, nós também precisamos lembrar que o orgulho foi a causa da rebelião de Satanás. Foi a partir do orgulho que um anjo se rebelou, foi a partir do orgulho que um anjo causou no céu. Foi a partir do orgulho. Também é importante a gente relembrar que foi a partir do orgulho que Adão caiu, a partir do orgulho que Eva caiu. Por quê? Porque o orgulho precede a destruição, ele aponta para a destruição. Então o orgulho foi a causa dos dois primeiros pecados, no céu e na terra.
porque o orgulho é a essência de todo pecado. E quando nós falamos de orgulho, o orgulho ele também assume algumas formas de se manifestar, de se expressar. E eu quero falar aqui de 3, né? Ele tem algumas formas específicas, mas eu quero falar de 3. A primeira delas, o orgulho se manifesta através do ser. Do ser. O que é isso? É aquele que se acha melhor do que os outros, que ele é orgulhoso por aquilo que ele é. Eu sou melhor do que os outros. Então ele se manifesta a partir do ser, ou seja, ele se acha superior, se acha mais forte, se acha mais capacitado, se acha mais bonito. Segundo, o orgulho se manifesta a partir do ter. Então olha, são 3 formas. A primeira, ser. O segundo, ter. É aquele que é orgulhoso por aquilo que tem, por aquilo que possui, pelos bens materiais, pelo carro, pela casa, pela roupa que veste, por aquilo que tem de bem material, pelos talentos que possui, pelos dons. Então aqui se manifesta pelo ter. E o terceiro, ele se manifesta pelo saber. Então a primeira manifestação do orgulho é o ser, é aquele que acha, eu sou mais forte, eu sou mais bonito, eu sou mais capacitado. Segundo é pelo ter, o meu carro é melhor, a minha roupa é melhor, a minha casa é melhor, o que eu tenho é melhor, o meu talento é melhor, o meu dom é melhor. O terceiro é pelo saber, é aquele que ele é orgulhoso por quê? Porque ele acha que sabe mais do que os outros. Ele acha que ele conhece mais do que os outros, ele acha que ele é mais inteligente do que os outros, ele acha que ele tem uma sabedoria aquém dos outros, né? Então são as 3 formas específicas que a gente vai citar hoje aqui acerca do orgulho. O orgulho através do ser, o orgulho através do ter e o orgulho através do saber. E aí nós precisamos compreender por que o orgulho é tão abominável. Como eu disse, o orgulho é um câncer, o orgulho é uma doença, é uma ferida na alma que corrói, as nossas entranhas. E por que ele é tão abominável? Primeiro, queridos, porque o orgulho é auto-idolatria, é se auto-idolatrar. É a pessoa se colocar no lugar de Deus, é ser o próprio Deus da sua vida. A auto-idolatria leva alguém a adorar a ela mesma, ela se auto-adora, e o orgulhoso ele é assim, né? Segundo, porque o orgulho, ele tira o nosso senso de contato com a realidade. Então o orgulho ele nos faz pensar que o que nós somos e o que nós vivemos, é diferente daquilo que realmente acontece, que nós somos pessoas diferentes daquilo que a gente imagina, uma forma de viver, a gente imagina como então o orgulho leva o indivíduo a uma ilusão, a ilusão de uma vida de mentira, de uma vida de engano, de uma vida de idolatria. Então olha quanta coisa séria tem, O orgulho é auto-idolatria. O orgulho ele compromete o meu contato com a realidade. Se conversa com a pessoa, parece que ela está falando de um outro mundo, de uma outra vida que não é a dela, porque o orgulho tira ela da realidade. Olha aqui que sério, o orgulho ele também inverte a ordem pela qual nós fomos criados. Para que nós fomos criados? Para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Lembra, eu disse aqui esse dia, se não foi domingo, foi quarta passada. Existe um propósito específico e existe um propósito individual para cada um de nós. O propósito coletivo, eu falei o específico e individual, é a mesma coisa. Existe um propósito específico e individual para cada um de nós, e existe um propósito coletivo.
O individual, no caminhar, Deus vai queimando, vai te apontando a palavra, e um dia você descobre, é aquilo que teu coração queima, se inflama, e você diz: olha, Deus me criou para isso, né? Deus me criou para essa função, Deus me criou para ser isso. E o coletivo é para adorarmos, é para glorificarmos a Deus. E o que o orgulho faz? O orgulho inverte a ordem pela qual nós fomos criados, porque nós fomos criados para adorar a Deus, mas o orgulhoso, ele adora a si mesmo, acima de tudo e acima de todos, inclusive de Deus. Então olha como é sério, como é perigoso isso, né? Que ele ama a todos, se ama acima de tudo e acima de todos, inclusive de Deus. Auto-idolatria. Terceiro, como Deus interage com o orgulho e com o orgulhoso. Nós precisamos entender hoje isso. Orgulho, então, é a essência. O orgulho aponta para a queda, o orgulho aponta para a destruição, o orgulho é a essência de todos os pecados. O orgulho se manifesta através do ser, do ter e do saber. O orgulho, ele é abominável porque é auto-idolatria. O orgulho, ele tira o nosso senso de contato com a realidade. Nós perdemos a noção de realidade, começamos a viver no fantástico mundo de Bob, e perdemos o senso da realidade. O orgulho inverte o papel pelo qual fomos criados. Fomos criados para adorar a Deus, mas começamos a adorar a nós mesmos acima de tudo e acima de todos. O versículo preferido do orgulhoso é: porque de mim para mim são todas as coisas. De mim, por mim e para mim são todas as coisas. Porque inverteu algo precioso, algo poderoso a partir da criação. E como Deus interage com o orgulho, nós precisamos compreender isso. Deus vê o orgulho como pecado. Hoje nós vivemos tempos onde estão querendo tratar de maneira, almática, aquilo que é pecado. Orgulho, segundo a Bíblia, olha lá, Provérbios 21 e verso 4 diz: o olhar altivo, lembra lá que Provérbios 18 diz: o orgulho precede a destruição, e o coração altivo a queda. Olha aqui agora, o olhar altivo, presunçoso, soberbo, arrogante. O olhar altivo, um coração orgulhoso e o lavrar dos perversos é pecado. Orgulho é pecado. Deus vê orgulho como pecado. E agora eu pergunto: pecado a gente trata ou se arrepende? Então a gente precisa saber como lidar com o orgulho. Se orgulho é pecado, precisa haver arrependimento e não tratamento. Vai haver um tratamento, mas primeiro precisa haver arrependimento. Então, a partir da ótica de Deus, Deus vê o orgulho como pecado. Olha lá também qual a interação de Deus com relação ao orgulhoso. Deus repreende asperamente o orgulhoso. Como é que Deus repreende? Carinhosamente, olha, mansamente, não, olha lá, Salmo 119, verso 21, tu repreendeste asperamente os orgulhosos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Então, Deus vê o orgulho como pecado, Deus repreende asperamente o orgulhoso. Terceiro, Deus não suporta o orgulhoso. Olha, Deus não suporta o orgulhoso. Salmo 101 e verso 5. Aquele que calunia o seu próximo secretamente, eu o cortarei. Aquele que tem um olhar soberbo e um coração orgulhoso, eu não suportarei. Ó, mais uma vez ali a soberba. Opa. Aqui. Eu não suportarei. Ó, mais uma vez ali, lembra? Provérbios 18.
o orgulho precede a destruição, e o coração soberbo a queda. Aí nós vemos há pouco ali ele falando do olhar soberbo. Agora olha lá de novo: aquele que tem um olhar soberbo e um coração orgulhoso, eu não suportarei. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não sustento o orgulhoso. Suportar fala disso, dar suporte. Deus não sustenta o orgulhoso. 4, Deus abomina. Já parou para pensar a seriedade dessa palavra abominar? Já parou para pensar o que é alguém ser abominável, algo ser abominável para Deus? O orgulhoso é. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Olha que palavra séria, gente, olha que palavra: não ficará impune, mesmo de mãos postas. Provérbios 16:5. E ainda o 5 ainda diz: Deus resiste ao orgulhoso. Tiago 4:6, antes dá mais graça, portanto ele diz: Deus resiste ao orgulhoso, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então pensa quão sério isso é, né? Quão forte isso é. Deus vê o orgulho como pecado. Eu não adultero, eu não minto, eu não roubo, mas talvez somos orgulhosos. E Deus vê o orgulhoso como pecador. Deus vê o orgulho como pecado. Deus repreende de maneira áspera o orgulhoso. Deus não suporta, Deus não sustenta o orgulhoso. Deus abomina o orgulhoso. Deus resiste ao orgulhoso. E isso é tão sério, que essa palavra resistir de Tiago tem a ver com a área militar. Esse resistir fala de um exército oponente, de alguém que está do lado contrário, resistindo. Ele está falando de um embate militar, aonde Deus está do lado contrário do soberbo. Não sei se você consegue entender a seriedade disso. Uma coisa é a gente dizer assim: olha, Deus luta por nós. A Bíblia diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então uma coisa é a gente dizer: Deus luta por nós. Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia, você é humilde, simples. Deus luta por nós. Aleluia. Dizer também: olha, Deus não está lutando por nós. Agora outra coisa bem séria é dizer: Deus está lutando contra nós. Deus está nos resistindo. Deus está do lado contrário. Isso é muito sério. Aí às vezes a gente pode estar achando que é o pai, a gente pode estar achando que é a mãe, a gente pode estar achando que é o patrão, a gente pode estar achando que é o pastor, a gente pode estar achando que é um líder, e não, é Deus resistindo. É Deus muitas vezes do lado contrário se opondo, né? Então por isso a gente precisa compreender e ter um entendimento acerca do orgulho. Sabe, o orgulho, ele envolve a soberba, o orgulho envolve a ganância, o orgulho envolve a incredulidade, o orgulho envolve a insubmissão. Então olha quanta coisa o orgulho envolve: soberba, incredulidade, insubmissão, o orgulho envolve a ganância, e eu tenho uma notícia para nós aqui hoje, querido: nenhum, e mais uma vez só para garantir, nenhum de nós estamos isentos do orgulho. Nenhum de nós estamos fora do alcance do orgulho. Sabe, nenhum de nós, eu não tenho dúvida do que eu falo aqui, 99,9% das pessoas que estão aqui estão expostas à atuação do orgulho, a esse mal, a esse câncer chamado orgulho. Eu que estou aqui em cima mais ainda, quando eu olho aqui eu já me vejo, quando eu vou lendo aqui eu já vou me enxergando, né? Então por isso que é importante, se nós queremos vencer esse mal, nós ouvimos, aprendemos, recebemos, entendemos aquilo que o Senhor tem. Então vamos entender aqui agora um pouquinho
acerca dos sintomas do orgulho. E entenda o que eu vou dizer. Os sintomas não é para você descobrir se tem. Os sintomas não é para você descobrir se é, porque, como eu disse, nenhum de nós está isento. Os sintomas é para a gente descobrir o quanto estamos. Porque uma coisa é ter o orgulho atuando, e outra coisa é já ter se tornado uma pessoa orgulhosa. São esferas, são níveis. Então não é sobre, será que tem orgulho na minha vida? 99% eu acredito que todos nós passamos por isso. Mas hoje a questão é cada um de nós olharmos para nós, olharmos cada um para nós mesmos, para descobrirmos o quanto temos. E a partir disso buscar vencer em Deus. Porque quando vencemos, como eu disse, o casamento muda, a família muda, a convivência na igreja muda, acredite, a tua vida profissional muda, a forma como você se move na sociedade muda. Então tudo pode ser realinhado a partir do verdadeiro entendimento. Então vamos ali falar um pouco acerca dos sintomas do orgulho. Entenda bem isso, não é para saber se tem, é para saber o quanto tem. Não é para saber, não, será que eu passo? Não, é para a gente saber o quanto temos. Qual é o nosso nível. Então, irmão, despluga agora, não pensa em ninguém, pensa só em você mesmo. Essa é a intenção do Espírito Santo. Eu quando escrevi, eu reli isso aqui já, depois que eu escrevi no domingo, depois de domingo eu já reli umas 5 vezes, então eu mesmo já me peguei aqui muitas vezes. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, em nome de Jesus. Olha lá, o primeiro sintoma do orgulho, do orgulhoso, é aquele que busca reconhecimento. Normalmente o orgulhoso é aquele que tudo que ele faz necessita ser reconhecido. Ele precisa do reconhecimento, ele busca o louvor dos homens, ele busca a glória que os homens podem dar. O orgulhoso, ele fica sempre à procura de um elogio, ele fica sempre à procura do reconhecimento. Por quê? Porque o orgulhoso, ele quer ser reconhecido. O orgulhoso, ele quer ser engrandecido, né? Ele quer ser supervalorizado, ou por aquilo que ele sabe, ou por aquilo que ele é, ou por aquilo que ele faz. Mas ele quer receber essa valorização. Mateus capítulo 23, versos 5 a 7. Mateus capítulo 23, versos 5 a 7. Ele diz assim: mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens, e eles fazem os seus filactérios mais largos, e aumentam as orlas das suas vestes, e amam os lugares mais altos nas festas, e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, mestre, né? Então olha lá, tudo quanto fazem com o intuito, com o objetivo de serem percebidos, notados pelos homens. Os seus filactérios do seu manto são mais largos, tudo para chamar atenção, as orlas das vestes, amam os lugares mais altos, né? Então tudo com esse intuito de receber o quê? O louvor, de receber a recompensa, de receber o reconhecimento. Mateus capítulo 6 e verso 12. Mateus capítulo 6 e verso 1 e 2, perdão. Mateus capítulo 6, versos 1 e 2. Tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então o que ele está dizendo ali, que o que o hipócrita busca? A glória para ele, a glória dos homens. Está buscando o reconhecimento, né? O elogio, o louvor do homem. Segundo sintoma do orgulho, espírito crítico. Então, o primeiro sintoma é o quê? O desejo, a necessidade do reconhecimento, do elogio, do louvor, busca
Há uma busca por isso, né? Tudo quanto faz é com esse intuito. O segundo sintoma é um espírito crítico. Sabe, o orgulhoso, ele critica tudo que coloca a posição dele em risco. Tudo que ameaça a posição, seja através do ser, do ter e do saber, que coloca ele em risco, vai acontecer crítica. Sabe, o orgulhoso, ele olha para uma pessoa cheia de qualidade. O orgulhoso é aquele que ele olha para uma pessoa cheia de qualidade, e sabe o que ele enxerga? Defeito. A pessoa pode ter 100 qualidades, mas o orgulhoso, ameaçado por causa da soberba, da ganância, pelo ser, pelo ter ou pelo fazer, ele consegue enxergar um defeito. Então ele enxerga um defeito para quê? Para criticar. Ele enxerga um defeito para quê? Para menosprezar as qualidades, né? Eu dou exemplo disso, João 12. Lembra quando Jesus está na casa de Marta e Maria, de Lázaro, e Maria vem e derrama o nardo sobre Jesus, um unguento, está lá adorando, está lá celebrando, e o que é que Judas faz? Judas critica. Ali tinha uma ação digna de louvor. Ela está adorando a Jesus, ela está louvando a Jesus, ela está dando a Jesus o que ele merece. Mas o que é que Judas enxerga? Algo para criticar. E ele diz: olha, se esse dinheiro que foi usado nisso fosse guardado e dado aos pobres, seria melhor. E a própria Bíblia depois vai revelar que a motivação dele não era os pobres, né? Mas olha, por quê? Porque orgulho. Aí alguém ameaçou no ser, no ter ou no fazer, e aí vem o que? Crítica. Então o orgulhoso, ele critica aquele que é mais, aquele que tem mais, aquele que sabe mais, né? Ele tem essa facilidade, né? Por quê? Por causa da soberba, da arrogância, ele se sente ameaçado, e na hora da ameaça, ele age dessa forma. Sabe, o orgulhoso, ele tem mas muita dificuldade para tecer um elogio. Orgulhoso é aquele que não consegue elogiar. É muito raro um orgulhoso elogiar, né? Ele tem dificuldade, né, de uma palavra de elogio. Obrigado, irmã. Uma palavra de elogio, uma palavra de agradecimento, uma palavra, né, de encorajamento. Mas crítica, irmão, ele faz com facilidade, com abundância. A crítica sai de maneira natural. É um elogio muito difícil sair. É um agradecimento muito difícil sair. Mas a crítica sai quase que naturalmente. Sabe, o orgulhoso, ele se alegra quando outros fazem aquilo que ele faz e se dão mal. O orgulhoso se sente feliz quando alguém faz o que ele faz e se dá mal. Alguém vai tocar e ele toca e tocou mal, ele fica feliz. O orgulhoso, alguém vai pregar e ele prega e prega mal, ele fica feliz. Porque ele se sente ameaçado. Ele se sente ali em lugar de perigo, em zona de perigo. Então o orgulho, querido, entenda isso, nos faz julgar quem é, quem tem e quem sabe mais do que a gente. O orgulho faz isso no nosso coração. Se a gente não entender, se a gente não diagnosticar isso, a gente acaba vivendo assim. Olha o que diz Lucas capítulo 11 verso 14. Lucas capítulo 11 a partir do 14. E ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Olha que maravilha. Tinha um mudo, Jesus vai orar, né? E o demônio sai, e quando o demônio sai, o que acontece? O mudo falou. Olha que coisa maravilhosa, que milagre grandioso, o mudo falando, e as multidões se maravilharam, mas alguns deles, olha, as multidões estão se maravilhando, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Belzebu, o chefe dos demônios. Então está o que? Está julgando quem ele é, Jesus. Está julgando o que ele faz, está julgando o que ele sabe.
Porque olha, Jesus expulsa porque o demônio vai sair e o mudo vai falar. Então julga quem ele é, julga o que ele tem, julga o que ele sabe. Outra característica, outro sintoma do orgulhoso, do orgulho: inveja. Todo orgulhoso é invejoso. O orgulhoso, quando Deus dá, abençoa, faz algo, a outro, ele não se alegra, ele se revolta, ele se entristece. Ele fica, ao invés de se alegrar, ao invés de celebrar, ele fica triste. Por quê? Porque ele está dizendo assim: ele não merecia isso. Quem merecia estar aí era eu. Quem merecia receber essa bênção era eu. Quem merecia ter isso era eu. Então ele não consegue se alegrar, pelo contrário, o que ele expressa é um sentimento de revolta. Sabe, o orgulhoso, ele se entristece quando as coisas acontecem com os outros e não com ele. Pensa um pouco nisso, irmão. Eu tenho falado aqui alguns dias como hoje em dia não é difícil pessoas para chorar com você. Hoje em dia não é difícil quando um acidente acontece, quando algo trágico acontece, está ali do teu lado e dizendo: conta comigo. Porque até quando está dizendo assim, conta comigo, está dizendo: eu estou por cima, eu estou melhor. Mas quantos são os que hoje celebram as nossas vitórias? Quantos são os que hoje riem das nossas conquistas? Quantos são os que hoje se alegram com a nossa alegria? Olha, se conseguiu, parabéns, glória a Deus que você conseguiu. Não é aquele sorrisinho amarelo, que benção, né? Não, eu estou feliz, que bom, por quê? Porque o orgulhoso, ele não consegue se alegrar, porque no coração dele ele está dizendo que está acontecendo a injustiça. Quem merecia era eu que merecia estar nesse lugar. Mateus capítulo 27, verso 17, portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes, Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. Então olha só, por inveja entregaram Jesus. Sabe, a inveja é a filha do orgulho com a soberba. Junta o orgulho com a soberba, e eles tiveram um filho, uma filha, que se chama inveja. Então, pensa, Jesus foi entregue, ali o que está acontecendo nesse momento? Vão escolher Jesus ou Barrabás, mas eles deixam claro porque ele havia sido entregue por inveja. Outro sintoma do orgulho, do orgulhoso: resistência à correção. Então olha quanta coisa para a gente meditar, para a gente pensar. O orgulhoso é aquele que busca o reconhecimento, é aquele que busca o louvor, é aquele que busca o elogio, é aquele que busca o louvor. Normalmente o orgulhoso, ele tem o quê? Um espírito crítico. Pode ter 100 coisas boas, ele procura uma errada para criticar, porque não há um contentamento, não há uma alegria. Um espírito orgulhoso é aquele que carrega a inveja, não se alegra com a vitória, porque está dizendo: tinha que ser para mim, eu é que mereço. Também é uma característica, um sintoma do orgulho, a resistência à correção. Sabe, o soberbo, o orgulhoso, não gostam de ser corrigidos, repreendidos. Já viu aqueles touros na arena, bufando? Corrige um orgulhoso para você ver, ele fica assim, ó. Parece o Ferdinando. Soltando fogo pelas ventas. Então ele não aceita a resistência. Por quê? Porque o orgulhoso não admite os seus erros. O orgulhoso, ele não reconhece que erra. Sabe, o orgulhoso, ele está sempre tentando se justificar. Ele está sempre buscando justificativa para aquilo que ele fez. E aí ele aponta aponta outro, mas é porque estão fazendo, Então o orgulhoso, ele tem muita dificuldade de reconhecer, de se arrepender. Deus não está procurando gente boa de justificativa. Deus espera por um povo bom de arrependimento.
Deus não fala assim, ó, justificai-vos porque o reino de Deus vos é chegado. Ele diz, arrependei-vos, porque chegado vos é o reino de Deus. Então o orgulhoso está sempre tentando se justificar, é justificativa, mas infelizmente não assume o erro. E quem não assume o erro, irmão, não se compromete com arrependimento, não se envolve com um arrependimento, né? Jamais se humilha, jamais confessa ou admite que errou. Muito dificilmente um orgulhoso aceita repreensões, muito dificilmente um orgulhoso, ele aceita ser corrigido, e quando aceita, irmão, tem algumas reações, que é importante a gente observar. O orgulhoso não aceita repreensões, e quando ela acontece, ele tem reações como, primeiro, endurecimento do coração. É muito difícil o orgulhoso aceitar ser corrigido, ele ser ali exortado, repreendido, mas quando acontece, uma das reações normalmente é essa, endurecimento do coração. Êxodo 7,13, e o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Outra reação do orgulhoso, quando repreendido, responde com violência. Ah, pastor, Irmão, ser humano é só Deus na causa. Então o orgulhoso, ele tem muita dificuldade de aceitar uma correção, uma repreensão. O orgulhoso até brincando, se você repreende, ele reage. Uma das formas está lá, endurecer o coração. Irmão, endurecer o coração comprometeu tudo. Mas também aqui, responde com violência. Depois leia esse texto, 2 Crônicas, muito, muito profundo, muito importante, edificante. Mas olha o que o versículo 23 do capítulo 18 de 2 Crônicas diz. Então Zedequias, o filho de Kenaná, aproximou-se e feriu Micaías. Micaías era um profeta, que estava ali confrontando os falsos profetas, e Deus estava usando ele para falar. O rei pediu e ele estava falando, e de repente, e aproximou-se e feriu Micaías no maxilar. Algumas versões dizem, deu um tapa, mas a King James diz, no maxilar. Então eu não sei se foi só um tapa, ainda que seja um tapa, tapa é violência, irmãos. Hoje a gente não agride fisicamente, mas a gente agride verbalmente, a gente agride com a reação, feriu Micaías no maxilar e disse, qual caminho seguiu o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? Então ele ficou ofendido com aquilo que o profeta estava falando, e ele se posicionou, foi lá e agrediu fisicamente diante da correção. Olha lá outra reação do orgulhoso diante da repreensão, da correção: isolamento. Uma das características, fecha o coração, responde com violência, ali conforme vimos, e até mesmo com agressão. E o terceiro, isolamento. Provérbios 18 e verso 1 diz assim: o homem que se isola busca seu próprio desejo. Então a Bíblia não está dizendo que é prudente, porque às vezes a gente fala, não, mas eu me isolei por sabedoria. Vigia, irmão. Se isolar para estar com Deus é uma coisa, se isolar, até mesmo porque a gente não se isola de tudo que nos fere aí fora. Quantas vezes no trabalho a gente é ferido, mas não deixa de trabalhar? Quantas vezes, nos outros lugares a gente é confrontado e não abre mão, continua caminhando? Então pensa nisso. Está suave até aqui, irmãos? Amigos ainda? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Quando eu olho para cá, cada um que eu falo, eu vou me vendo ali, eu vejo meu rostinho já, e digo, Jesus, me trata, eu quero ser curado, eu não quero caminhar para a destruição, não quero caminhar para a queda, queremos caminhar no propósito e na vontade de Deus. Então, irmãos, aqui nós falamos um pouco sobre o que é o orgulho, já ficou bem claro. O orgulho, ele aponta, ele destina, ele precede a destruição. O orgulho é a essência de todos os pecados. Se você olhar para todo pecado, o orgulho está ali encalacrado, porque sempre quando a gente peca, alguém sofre com o nosso pecado. Olha só, aleluia, como Deus é bom, Deus é maravilhoso, Sempre quando pecamos, alguém sofre com o nosso pecado. Uma esposa sofre com o marido que trai.
Alguém que tem posse sofre com alguém que o roubou. Alguém que se irou contra outro vai fazer alguém sofrer. Ah, pastor, mas não tem coisa que eu faço que eu não faço para ninguém. Ainda que ninguém aqui sofra, existe alguém aqui que já sofreu pelo teu pecado. Alguém que sofre pelo nosso pecado. Então é no mínimo egoísta, né? Porque está dizendo, não importa, importa que eu estou tendo prazer. O que importa é que eu estou tendo algo mais. O que importa é que eu estou descarregando a minha raiva. Não, peraí, eu não quero ser assim. Então o orgulho é a essência de todos os outros pecados. Já entendemos isso, entendemos os sintomas. O orgulhoso é aquele que busca o reconhecimento, que busca o elogio. Quantas vezes a gente não fica triste porque fez algo e alguém não deu parabéns, ou alguém não agradeceu, e alguém não, às vezes é no trabalho. Quantos casais têm problema com isso? Mas eu fiz e ela não disse nada, eu fiz e ele não disse nada. Quantas empresas não têm problemas entre patrão e funcionário, porque está fazendo, esperando um reconhecimento, esperando ali um louvor, um galardão. Então é uma característica, esperar, buscar pelo louvor, pelo reconhecimento. O espírito crítico pode ter muita coisa boa, mas o orgulhoso está sempre procurando aquilo que é ruim. Pode fazer muita coisa boa, e volto a dizer, isso é dentro do lar, no contexto do casamento, isso é dentro de uma empresa, isso é dentro do ministério, isso é dentro da igreja, isso é dentro da família. Está entendendo como a gente identificar o orgulho e decidir mudar? Quanta coisa pode mudar dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja. Espírito crítico, a inveja, o orgulhoso, ele nunca se alegra quando alguém ganha. Resistência à correção, nunca aceita, e quando aceita, endurece o coração. Pensa nisso, como você fica, você aceita facilmente ser corrigido? Eu pensava nisso, eu conversava esses dias com alguns irmãos e falava acerca disso. Como é bom a gente ser corrigido, como isso protege, como isso edifica, como isso, Então pensa nisso, como você reage, ele endurece o coração, responde com violência e até mesmo com agressão. Irmão, diz para mim, quando você lê uma mensagem e tem que dar uma resposta e não dá, uma coisa séria, isso não é uma resposta violenta? Está dizendo, eu não respondo, agora eu endureci o meu coração, agora eu me isolo. Percebe como o orgulho ele entra mais sorrateiramente do que a gente possa imaginar. Não, eu só estou dando um tempo, vamos... Não, às vezes a gente endureceu o coração, a gente já quer se isolar, a gente e reage de uma maneira assim. Mas entenda isso, existem soluções para o orgulho, existem antídotos para o orgulho, existe cura para o orgulhoso. Aleluia, graças a Deus por isso. Querido, eu vou dizer algo, se essa mensagem te incomoda, o teu nível de orgulho está superior do que você pode imaginar. Não é pelo contrário, não, eu estou tão bem que essa mensagem me incomoda. Não, se ela incomoda, é porque a gente é mais orgulhoso do que a gente achou que era. Está dizendo assim, por que eu vim hoje? Justo hoje, eu nunca venho, hoje nunca venho, estou aqui. Se ela nos incomoda, é porque na verdade a gente é mais orgulhoso do que a gente imagina. Mas existe cura para o orgulho. Ninguém precisa cair, ninguém precisa ser destruído. Aleluia, nenhum casamento precisa ser destruído, nenhuma família precisa ser destruída, nenhum ministério precisa ser destruído, porque nós podemos ser curados, nós devemos ser curados. Lembra que eu disse que eu estou me olhando aqui, irmão, eu estou me vendo aqui, e eu desejo isso para a minha vida, Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, para ir para o final, acerca das soluções e antídotos, da cura para vencer o câncer chamado orgulho. Então, primeira solução e antídoto para vencermos o orgulho: volte-se para a oração. Pastor, mas é feijão com arroz? É chovendo molhado? Só que só tem um jeito de vencer o orgulho: de joelhos dobrados, cabeça prostrada e boca no pó. Já parou para pensar por que orar nos leva a esse posicionamento? Você consegue ver um orgulhoso de joelho? Você consegue ver um orgulhoso baixando a crista, se prostrando? Você consegue ver um orgulhoso com a boca no pó? Então olhe,
Quer vencer o orgulho? Esse é o primeiro caminho. Volte-se para a oração, dobre o joelho, se prostra, põe a boca no pó. Senhor, me ajuda, quebra esse orgulho dentro de mim. Lembra de Naamã? Como é que Deus quebra o orgulho de Naamã? Naamã, entra no quarto e no secreto eu te curo. Facinho, né? Vai lá, Naamã, entra lá tranquilo no quarto, abre a porta, fecha a porta e vai sair curado. Não, Naamã, se banha. Naamã, procura primeiro o profeta. Ela ouve a menina simples, humilde, que eu coloquei dentro da tua casa. Vai procurar o profeta. Chega lá, o profeta nem sai para atender ele. O que ele quer? Reconhecimento. O que ele quer? Louvor. E aí o profeta nem sequer sai para atender ele. Não é assim? Manda o discípulo. Geazi, atende esse cara lá e manda ele tomar banho. Manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão, não é isso? E aí quando eu falo, o que ele diz? Não, é aqui não. Tem o Abana, o Farfar, rios melhores. Por que aqui? Porque Deus está tratando, Deus está curando, Deus está derramando o antídoto sobre o orgulho, aleluia! E mais, diante dos liderados dele. Coisa linda, né? E agora para mergulhar, Naamã, desce as águas aí, irmão. Se despe, mostra a tua lepra. Você vai entrar na água leproso, mas vai sair curado. Coisa linda, né? Então volte-se para a oração. Admita, reconheça, confesse, se arrependa. Sabe, irmão, e deixa eu falar algo, não é para começar os de fora a ver, é para os de dentro. Que tua casa possa começar a ver alguém arrependido, alguém que admite que talvez caminhou orgulhoso demais, mas a palavra entrou no coração e está se dobrando, está se prostrando, está se quebrantando e Deus está curando, aleluia. Lucas 22:40, e ele chegando ao lugar disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Para vencer o orgulho, volte-se para a oração. Vida de oração, se prostrar. Já parou para pensar que hoje a gente tem mais? O que a gente tem mais hoje? Vida de oração ou vida de exposição? Pensa, faz um checklist. Como é que está a vida? Se fosse hoje medir o histórico, tem mais tempo na oração ou mais tempo na exposição? Olha só, olha o que a oração faz. Oração, dobra o joelho, baixa e se prostra, boca no chão. E a exposição? Nariz empinado, olhando para cima. Está entendendo, irmão? Muitas vezes é esse o perigo que nós estamos correndo e não estamos vendo. Segundo antídoto, segunda cura para o orgulho: volte-se para a palavra. Oração é posicionamento, dobrar, se quebrantar, se humilhar. Vou usar esse termo. Oração não é se rebaixar, é se quebrantar. Mas quando a gente se prostra, não parece que a gente está se rebaixando. Sabe o que eu acho lindo dessa posição? Alguém de joelho, prostrado, com a boca no pó, consegue reagir a alguma coisa? Está vulnerável, não está? E é assim que Deus nos quer, sem reação. Entregues, pastor, mas se eu tiver sem reação, quem me protegerá? Aí sim, se Deus luta por nós, quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Deus não sustenta o orgulhoso, mas Ele protege o quebrantado, o que se humilha. Lembra que Ele diz? Ele quebranta o que se exalta, mas exalta o que se humilha. Então pensa nisso, volte-se para a palavra de Deus. Olha o que diz Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços. Jeremias 23:29. Deixa eu dizer algo para você hoje aqui. A palavra de Deus é um martelo poderoso
que quebra o orgulho. Pastor, eu não sei porque nessa vida vive me quebrando. Talvez porque você ainda não permitiu a palavra quebrar o orgulho que há dentro. Volte-se para a palavra. Permita que a palavra de Deus, olha só, quebra a rocha em pedaços. O que é que ela não pode fazer com o nosso orgulho? Oração, palavra, a gente voltando, né? Terceiro, irmãos, e esse é maravilhoso, é poderoso. Olhe para os atributos de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema do orgulhoso? Vou usar essa expressão, o cristão, né? Não tem como. O crente orgulhoso, ele acha que Deus precisa dele. Deus precisa de mim. Se eu não for, eu quero ver só o que acontece. Se eu não fizer, eu quero ver quem faz. Quantas vezes a gente não pode estar assim, pensando assim? Por isso a gente precisa voltar para a oração, voltar-se para a palavra, e a partir disso fazer o quê? Começar a olhar para os atributos de Deus, porque muitas vezes orgulhosos e soberbos, nós achamos que é Deus que... Não responda, irmão, mas quem de nós nunca pensou assim, Deus precisa de mim, a igreja precisa de mim, Deus quer contar com a gente, é diferente. Não é que ele precisa, irmão, ele tem miríades e miríades no céu de anjos, que fariam num dia o que a gente ainda não fez a vida inteira. Mas o que é que Deus está dizendo? Eu conto com a minha igreja, eu conto com os meus filhos, eu conto com o meu povo. Então não é que ele precisa, ele está nos dando a oportunidade de fazer com ele. Só que dá para o soberbo fazer com Deus? Não. Então por isso olhe para os atributos de Deus, né? Quando a gente é orgulhoso, é soberbo, a gente acha Deus precisa, a igreja precisa, se eu não fizer tudo para, se eu não fizer ninguém faz. Mas quando nós começamos a olhar para os atributos de Deus, e nós vemos o que? A supremacia de Deus, a superioridade de Deus, a soberania, a autoridade, o poder, o domínio, a justiça, a imensidão de Deus, a infinidade de Deus, a infinitude de Deus, a transcendência, a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. A gente vai o quê? A gente vai diminuindo. Quando a gente começa a olhar os atributos de Deus, qual é o problema? Qual é as três áreas do orgulhoso? Ser, ter e saber. Deus é onisciente, sabe de tudo, é onipotente, tem todo o poder. Deus é todo o poder, onipresente, está em todo lugar. Acaba ou não acaba com as nossas três facetas? Quando a gente começa a olhar para os atributos de Deus, onde é isso acontece? Isaías 6, lembra do Isaías? Que apontava todo mundo, que julgava todo mundo, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas um dia ele olha para o céu, e ele vê os céus abertos, e ele vê Deus, aleluia. Ele vê o trono, ele vê a grandeza, ele vê a supremacia, ele vê a soberania de Deus, e a orla do manto enchia o templo, e os anjos voavam ao redor e clamavam, santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. O que a Bíblia diz? Que Isaías olha para ele mesmo e diz, ai de mim. É isso que acontece com o orgulhoso quando ele vê Deus, quando ele olha para os atributos de Deus, quando ele olha para a grandeza de Deus. Aí ele já não está mais apontando defeitos dos outros, ele está dizendo, ai de mim, que sou um homem pecador, um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Lembra de Pedro na grande pesca? Quando a grande pesca acontece, o que faz? Ele se prostra no barco e diz para Jesus, Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Quando ele olha para a grandeza de Jesus, ele enxerga a sua pequenez. A gente só fica se achando grandão demais, irmãos, quando a gente não contempla os atributos de Deus. Se existe alguém grande, esse grande é Jesus, esse grande é Deus. Se existe alguém poderoso, esse grande é Deus, esse grande é Jesus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Olhe para os atributos de Deus. Quarto antídoto para vencermos esse câncer chamado orgulho: pratique a humildade.
Você entendeu o que é conversão, irmão? Às vezes nós não entendemos o que é conversão. Alguns não experimentaram muito, alguns crentes por aí, vamos falar da igreja, eu ia dizer igreja universal, aqui universal é todo mundo, assim, tá, irmão? Alguns não experimentaram da conversão, experimentaram da paração. Parar é diferente de converter. Às vezes a gente fala converti, mas na verdade a gente só parou de fazer o que a gente considerava mais ruim, que era beber, fumar, adulterar, roubar, matar, sei lá. E a gente diz, agora eu me converti. Não, conversão é começar a praticar o que era o oposto. Antes eu roubava, hoje eu sou generoso. Antes eu era infiel, agora eu sou extremamente fiel. É ir pelo caminho oposto, é fazer exatamente o contrário. Quer vencer o orgulho? Começa a praticar aquilo que é oposto, pratique a humildade. Humildade. Se queremos, primeiro passo, volte-se para a oração. Segundo passo, volte-se para a palavra. Terceiro, olhe para os atributos de Deus. E 4, pratique a humildade. Como eu faço isso, pastor? Sirva pessoas. Procure pessoas, se envolva com pessoas humildes. Se envolva com serviços humildes. Se envolva com a humildade. Sabe por quê? Porque um serviço humilde mói o nosso orgulho. Nos envolver com pessoas, já viu como pessoa bacana, não tem muita dificuldade para as pessoas se envolver. Mas os humildezinhos, quantos são os disponíveis para se envolver com um humilde? Quantos são os, coisas grandiosas, todo mundo quer fazer, mas coisas humildes, o orgulhoso ele não consegue. Não, isso aí não é para mim. O irmão falou, não é para mim, corre. Então se envolve com pessoas humildes, se envolve com serviços humildes, se envolve, irmão, tem um mundo aí para a gente servir. A gente não vai conseguir servir lá fora se muitas vezes não serve nem aqui dentro, irmão. Aí eu tenho dito lá dentro, vai ter momento para praticar humildade dentro do lar, vai ter momento para praticar humildade no mundo, então vença o orgulho praticando a humildade. Como é que você é quando aparecem situações humildes, pessoas humildes, serviços humildes? Fui, já era, são oportunidades para vencer o orgulho. E quinto, indo para o final, tenha alguém para prestar contas. Nessa semana eu falava com algumas pessoas e falava acerca disso. Como é protegedor, como é benéfico ter pessoas para prestar contas. Eu gosto de prestar conta lá. O que eu estou dizendo? O que eu tenho não é meu, e eu sei que não é meu. Por isso eu preciso prestar conta. Presto conta de como está a minha casa, como está o meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, como está a vida da igreja, como estão a caminhada. Sabe por quê? Na vida do orgulhoso, a carreira é sempre solo. O orgulhoso ele caminha sempre solo, é só ele, mais ninguém, é solo. Já viu? Esses dias eu vi o Brunão do Morada falando, eu achei tão maravilhoso. E ele contando que ele, 15 anos atrás, o pai dele dirigia um culto no Rio de Janeiro. E era um culto de segunda-feira com quase 1000 pessoas. E ele mais novo na época, tocava bateria, estava aprendendo. E músico, cara, o baterista está aí hoje. Ai Jesus, humildade, amém, não tem nada a ver, irmão. E aí ele tocava bateria e o pai dele, aqueles corinhos, E o Brunão aprendendo a tocar bateria, mas já começava, e ele já fazia umas coisas diferentes, que o pai dele perdia o ritmo lá, o tempo do corinho. A igreja cheia, 1000 pessoas, até que de repente o pai dele falou, amém, igreja, agora vamos parar, porque nós vamos receber o Bruno na bateria. E ele estava acabando, ele estava aprendendo a tocar bateria. E aí diz que ele começou a olhar para a igreja agora, não sei o que fazer, O que o pai estava dizendo? Sola, é isso que você quer aparecer? Então faz um solo. E ele começou a olhar para a igreja, começou a chorar e não sabia o que ia fazer. Eu sei que até alguns sentimentais vão dizer, nossa, expôs. E aí o próprio Brunão falando, como aquilo foi bom para quebrar o meu orgulho. Porque eu estava lá atrás já querendo se sobressair. E o pai disse, se quer aparecer, então tá bom. Então aqui está a tua oportunidade.
Deus não está dando oportunidade para a gente aparecer, Deus está dando a oportunidade para a gente servir, para a gente se rebaixar, para a gente desaparecer, para a gente abençoar. Mas às vezes não é bem assim que a gente caminha, né? Então pratique a humildade. Quanto mais nós servimos aos outros, menos nós pensamos em nós. Irmão, eu não estou dizendo que a gente não tem que pensar em nós, na nossa família, na nossa vida, não é isso, você está entendendo? Mas o orgulhoso, ele só pensa nele. Não, que vão falar de mim se me ver fazendo esse serviço aí? Quanto mais a gente serve, menos a gente tem tempo para pensar na gente. Pensar, né? Então, isso é importante. Então, tenha alguém para prestar contas. Sabe, às vezes alguém pode dizer, não, mas para mim é afrontoso ter que prestar contas. Para mim pedir conselho, informar decisões e dificuldades. Volto a dizer aquele versículo, porque de mim, por mim e para mim são todas as coisas. Sabe, eu não preciso. Tem alguém para identificar os seus erros, irmãos. Tem alguém até mesmo para apontar o seu orgulho. Toda vez que eu consigo chegar perto do Wilson, eu falo, cara, estou assim, me ajuda aí. É uma das coisas que eu sempre falo, eu estou errado nisso, me aponta, me toca, me corrige, me ajuda, porque isso é importante. Então tem alguém que possa tocar até mesmo no seu orgulho. Sabe, muitas vezes nós como irmãos, nós buscamos os irmãos que falam o que a gente gosta. E por buscar os irmãos que falam o que a gente gosta, a gente não ouve o que precisa ouvir. A gente sabe, né, quem fala as verdades para nós. A gente sabe quem nos corrige, né? Então, muitas vezes a gente está procurando ouvir o que a gente quer e não o que a gente precisa. E aí por isso que ao invés de se tornar mais humilde, a gente vai se tornando mais orgulhoso. E aonde vai terminar o orgulho? Na destruição, na queda. Sabe, não existe nada que trate mais o orgulho e a soberba do que ter alguém para prestar contas. Eu sei que é onde as pessoas não falam nada, porque elas dizem assim, não, isso é ser manipulado, isso é ser, então, o papel do pastor é cuidar da ovelha, e a ovelha ouvir a voz do seu pastor. Então pensa nisso, né? Então não existe nada que trate mais o orgulhoso e a soberba do que ter alguém para prestar contas. Muitas vezes nós damos desculpa para não prestar conta, para não falar, né? Para não justificar. Você diz assim, não, eu não preciso prestar conta, eu sou maduro. Não, o nome disso não é maduro, não é maturidade, é orgulho. Eu não preciso informar, porque eu sou maduro, eu sou dono do nariz, Não, isso não tem a ver com maturidade, isso tem a ver muitas vezes com coração altivo, soberbo, com orgulho, e não tem como andarmos protegidos dessa forma. Então pensa nisso, querido, o orgulho existe, o orgulho é real, o orgulho é pecado, o orgulho é destruidor, o orgulho corrói, mas existe cura. Qual a cura? Volta para a oração, volte-se para a oração, volte-se para a palavra, volte-se para olhar para os atributos de Deus, a grandeza de Deus, pratique a humildade, o oposto do orgulho, e tenha alguém para prestar contas, Isso é algo maravilhoso, algo que sem dúvida alguma trata com o nosso orgulho. Então aqui, queridos, estão a raiz do orgulho, aqui estão as causas do orgulho, aqui estão os sintomas do orgulho, mas aqui também está a solução para o orgulho. Você pode até discordar do meu método, você pode. Não, o pastor fala alto demais, o pastor grita, o pastor gesticula. Do meu método você pode discordar. O que você não pode discordar é da verdade da palavra de Deus. Dessa não tem como discordar. Então eu acredito que se Deus traz a palavra, é porque Deus está apontando, olha, não deixa chegar na destruição, não deixa chegar na queda, não deixa chegar na ruína,